nos videogames faz uma coisa que o cinema não consegue. O medo dos games, ele não nasce só do medo do monstro. Ele nasce da pouca munição em Resident Evil, da câmera frontal de Fatal Frame, da impotência de Outlast e do terror psicológico de Silent Hill e do caos de The Evil Within. Oi, eu sou a Nina e a partir de agora, uma vez por mês, a gente vai mergulhar no mundo de terror. Bem-vindos ao mundo sombrio da Nina. Seja sobre jogos, filmes, histórias ou até mesmo sobre aquilo que o medo revela sobre nós. O que os games descobriram sobre o medo que o cinema ainda não descobriu. Porque o terror nos jogos não quer que você veja apenas o medo. Ele quer que você participe dele, que você sinta o medo. E muitas vezes nem precisa de uma história muito profunda. Basta criar algo que tire o jogador da sua área de conforto. Algo que faça a tensão existir o tempo todo. E hoje eu trouxe um convidado especial para falar sobre o tema que todo fã de terror entende muito bem. Quando vamos falar de jogos de terror, muita gente lembra dos que você está no controle, como Resident Evil e Silent Hill, onde o seu personagem sempre acaba ficando mais forte perto do final. Só que jogos como Phasmophobia faz diferente, onde você não controla um personagem poderoso, você controla um humano qualquer. Mas o terror dele não chega a ser só no espírito que está te caçando. Ele traz aquele desconforto de estar sozinho. Já teve a sensação de estar sendo observado? Bom, nesse jogo você sente isso. Às vezes momentos quando você tem que entrar em uma sala escura para conversar com o espírito é onde você sente um pouco que está sendo observado. E isso traz um desconforto real. E seja aí que justamente os games se diferenciam. No cinema, o diretor ele controla o ritmo. Nos videogames, quem toma a decisão é você. Você não tá só observando alguém abrir uma porta. Foi você quem abriu a porta. Foi você quem entrou naquele corredor escuro. Foi você quem decidiu ir aonde não deveria. Agora outro jogo que você tem essa sensação de estar sendo observado, porém aqui você está um pouco no controle, é o Alien Isolation. No jogo ele tem um grande papel de paciência, onde você tem que andar sempre em silêncio, sem fazer barulho, não usar armas de fogo e fugir do alien a qualquer momento, mas sem correr. Porém o terror aqui não está só no alien, ele também está nos humanos. Praticamente o que vemos nos seriados como The Walking Dead, onde você tem que brigar com eles, mas sem fazer muito barulho por causa do alien. E quando você acaba ativando o alien sem querer, o seu coração começa a disparar para tentar sobreviver. E percebe que nenhum desses exemplos depende apenas do susto. O verdadeiro terror, ele quase nunca está na criatura. Ele está na expectativa, na ansiedade, na dúvida sobre o que pode ou não acontecer naquele momento. Agora um jogo que você se sente inútil e traz a sensação de solidão e desespero é o Silent Hill Shattered Memories. No jogo você precisa achar sua filha, que sumiu por causa de um acidente. Então você procura ela em vários lugares, descobrindo segredos estranhos e obscuros. Mas pelo fato do seu personagem não usar arma, é o que faz esse jogo ter um certo desespero. Porque aqui você tem que aprender a usar o cenário ao seu favor. Porque igual o Apocalipse Zumbi, quando tem vários, a sua adrenalina fica lá em cima, onde você tem que fazer decisões mais rápidas, como entrar numa porta ou então atordoar o monstro jogando um objeto nele. Mas o terror, obviamente, não está só nos monstros, mas sim na história do jogo. E talvez seja exatamente por isso que o terror nos videogames marca tanto a gente. Porque diferente de outras mídias, não é só uma coisa que você assiste, é algo que você experimenta. Mas existe uma questão curiosa. Será que todo jogo de terror entende realmente o que é medo? E jogos de terror sim, tem seu charme, mas eu sinto que eles ainda estão tentando aprender isso no competitivo. Jogos como Dead by Daylight, onde o terror está no desespero de tentar fugir do inimigo, e jogo como Halloween, que está chegando em setembro, trazendo de volta o jump scare, porém
no multiplayer, que seria o ataque surpresa. E talvez os melhores jogos de terror entendam justamente isso. O verdadeiro medo, ele não nasce só do que nós vemos, mas daquilo que sentimos enquanto estamos avançando. Da vulnerabilidade, da falta de controle e principalmente da nossa própria imaginação. Porque muitas vezes o mais assustador não é só aquilo que a gente tá vendo na tela, mas é aquilo que a nossa mente cria enquanto caminhamos por um cenário vazio. E esse foi o primeiro episódio de O Mundo Sombrio da Nina. E mês que vem tem mais. E se você gosta desse lado mais sombrio do universo geek, já se inscreve no canal. E comenta aqui qual foi o jogo de terror que mais te marcou. E qual foi aquele jogo que te fez se cagar de medo e desligar o videogame. Ou simplesmente que não teve coragem de continuar. Porque isso aqui foi só o começo. E até o próximo vídeo.